Shalom! Tudo bem, meus queridos alunos? Curso médio em Teologia à distância. Essa disciplina de Teologia dos Reformadores é uma disciplina de suma importância para que possamos compreender o grande trabalho dos reformadores que abriram o leque também para a pluralização do cristianismo. Um cristianismo que até então estava dominado pela linha católica, e a partir de Lutero e também do trabalho dos pré-reformadores como John Hus, Jerônimo Savonarola e outros, possibilitou uma outra linha cristã que fosse um pouco mais inclinada às escrituras. Não que o catolicismo não era, mas o catolicismo sempre foi uma linha também muito traditiva e dogmática. As suas tradições evidenciadas pelos seus concílios, como a Perpétua Virgindade de Maria, a Ascensão de Maria e tantos outros concílios, que são mais evidenciados como a tradição da Igreja cristã romana medieval do que representações ou reformulações das teologias bíblicas do cristianismo de origem do primeiro século. Então, o protestantismo, com o sola scriptura, Lutero, o luteranismo e posteriormente as outras linhas calvinistas também, vão fazer outras possibilidades hermenêuticas para o cristianismo. Então, nisso, nós já vimos o trabalho de Lutero, suas 95 teses, o quanto ele se esforçou para propor uma outra hermenêutica, não tentando criar um outro segmento cristão, mas possibilitando e propondo uma nova hermenêutica para os conceitos soteriológicos apresentados pelo cristianismo católico. No entanto, essas novas linhas de Lutero foram vistas como heréticas e podemos dizer até que demoníacas pelo cristianismo católico, que mais o interpreta como um herege e um apóstata da teologia romana do que uma pessoa que poderia, através do seu trabalho, contribuir com uma nova linha hermenêutica para o cristianismo. Calvino foi um estudante de algum dos trabalhos de Lutero, da sua tese, das suas obras literárias. Já falamos também sobre Calvino, sua influência em Genebra, sua influência na França, como o calvinismo ele vai crescer e expandir, e as obras de Calvino, as institutas, elas terão uma forte contribuição para o cristianismo protestante calvinista e a sua interpretação soteriológica vinculada à eleição, à predestinação, à vontade soberana de Deus e etc. Agora, é importante falarmos também do Jacob Armínio, né? Jacobus Arminius. Essa figura que em outubro de 1560, né, a 1609, foi um teólogo da época dos reformadores. Trabalhou em 603 como professor de teologia na Universidade de Leiden e escreveu muitos livros e tratados sobre a teologia. Sua visão tornou-se a base do arminianismo e do movimento neerlandês remonstrantes, ou seja, é um outro grupo que eles vão aderir a uma visão, principalmente soteriológica, que não reproduzia o conceito de vontade soberana de Deus, de uma eleição de Deus para alguns e para outros não, que era mais uma questão calvinista, e também não reproduzia a soteriologia romana,
que estava muito mais vinculada às ideias de vida pós-túmulo ligadas ao purgatório e ao limbo. Uma criança que morria, que não fosse batizada no o batismo por aspersão do cristianismo católico, simplesmente ia para o limbo, que era uma espécie de purgatório de crianças. E as pessoas que não eram justas o suficiente para irem para o reino do céu, quase ninguém era, só mais a nobreza, eles iam para o purgatório, depender da oferta de um parente para que as mesmas pudessem sair do purgatório e acabar o seu sofrimento no purgatório. Uma técnica mercadológica muito utilizada pelo cristianismo romano, principalmente no século XV, no século XVI, para a construção da grande Basílica de São Pedro. E assim o cristianismo católico ele vai se expandir até vir Lutero, que vai questionar alguns pontos, principalmente da venda da indulgência. A soteriologia de Armínio, ela é uma soteriologia, podemos dizer, com um ponto que faz toda a diferença. É a ideia do livre-arbítrio e da escolha do homem. Porque em Calvino, Deus elege aqueles que serão salvos. Então é a escolha soberana de Deus que não pode ser questionada. Em Armínio, Deus não escolhe ninguém nem para a condenação eterna, nem para a salvação eterna. As pessoas escolhem o estado final da sua alma mediante as obras realizadas em vida. Ou seja, a decisão ou a condição de uma eternidade pós-túmulo num lugar de gozo ou num lugar de sofrimento vem do homem. Essa é a proposta de Armínio, vinculado aos seus trabalhos literários, que posteriormente, no século XVII, os seus discípulos vão criar 5 argumentos para refutar o calvinismo. Esses 5 argumentos criados para refutar o calvinismo no Concílio de Dort ou no Sínode de Dort foi trabalhado como os 5 pontos do arminianismo para refutar o calvinismo, que era mais antigo e que estava mais expandido na Europa. Com isso, o calvinismo ele criou 5 pontos também. 5 pontos para refutar os posicionamentos arminianos. No Concílio de Dort, os 5 pontos do calvinismo prevalecem sobre os 5 pontos do arminianismo, mas isso não quer dizer que os 2 pontos não continuaram e que o cristianismo até o século XVIII reformado, ele girou em torno das discussões calvinistas e em torno das discussões arminianas. Esse foi o ápice e o foco da soteriologia reformada. Ou os reformados eram calvinistas, ou os reformados eram arminianos. Tudo isso vai mudar no século XIX, com o grande crescimento tecnológico, industrial, científico, arqueológico, o levante do ateísmo, da arqueologia, da sociologia, que vai contribuir para que o método de interpretação bíblica pudesse ser revisto a partir de métodos utilizados para a análise e interpretação de textos literários, os quais foram inseridos também para a interpretação do texto bíblico. E isso mudou totalmente a interpretação do texto bíblico, fazendo com que outras linhas pudessem nascer no século XIX e no século XX. Né? Tudo isso foi possível porque a reforma protestante já tinha contribuído para a desinstitucionalização do cristianismo somente num aspecto romano, e aí nós vamos ter o protestantismo abrindo isso, e o protestantismo ele é uma fase do século XVI ao século XVIII.
Quando chega o século XIX, o próprio protestantismo e catolicismo, eles são chacoalhados por causa dos novos avanços tecnológicos, científicos. E no finzinho do século XIX, quando o cristianismo ele volta, né, finzinho do século XIX, começo do século XX, a novamente continuar crescendo teologicamente, tendo uma aceitação científica e acadêmica por trás de uma nova metodologia de interpretação. Nós até vamos falar dessa metodologia no seminário temático de agosto. Se vocês se interessarem, participem conosco. Então, essa nova metodologia possibilitou uma nova hermenêutica, uma nova exegese, que foi o que também realmente auxiliou algumas igrejas daquela época a adotarem para si um contexto diferente do arminiano e do calvinista. Mesmo que elas tiveram talvez raízes reformadas, no pós-iluminismo, elas tiveram outras interpretações da sua concepção soteriológica e até da interpretação bíblica por causa dos novos métodos hermenêuticos utilizados para a interpretação bíblica. Então hoje fechamos com estas informações e sabendo que para o cristianismo reformado, Lutero, Calvino e Armínio, até o século XVIII, eles foram o tripé, ícones de grandes pensamentos e de grandes propostas teológicas reformadas. Fico por aqui, que Deus possa abençoar todos vocês, um grandíssimo abraço e até a próxima aula. Shalom, em hebraico, Lehitraot. Até logo.